Olá, agradecemos por você estar acessando os conteúdos da APAR, buscando informações sobre planos previdenciários, sobre assuntos previdenciários, né? O que isso repercute nos nossos planos, e em particular até nas nossas vidas, né? Então, hoje nós vamos abordar um assunto bem específico, né? Que eu vou falar sobre a proposta da nova resolução de retirada de patrocínio. Eu estou frisando bem esse termo proposta, né? Porque é algo que naturalmente não está aprovado ainda, tá? Mas vocês já devem ter visto, acompanhado, já girou nos sites, né? Ali, conversas, manifestações nos próprios sites da Previc, da ANAPAR, né? Dando conta de algumas notícias, né? As próprias manifestações nossas, vocês acompanharam a nossa presença lá em São Paulo, onde a gente teve todo um movimento de organização das entidades, né, onde ali a gente se manifestou. Então, obviamente, vocês já devem ter chegado à conclusão que as coisas não estão saindo tão bem como a gente esperava, pelo menos, né? Então, e realmente, né, a gente não está num ponto que a gente gostaria que estivesse, né? Mas como é um compromisso nosso aqui da PAR, né, mantê-los informados, né, não esconder informações, né, às vezes um momento estratégico, o outro a gente até, né, dá uma segurada, coisa e tal, né? Mas o nosso interesse aqui é fazer o debate, até porque na hora de fazer o debate com vocês sempre sai sugestões, enfim, e nós estamos aqui numa batalha juntos, né? Então, frisando, né, que é algo que pode vir a ser mudado, né? Nós, particularmente, estamos agindo para que mude, né? Gostaria, inclusive, de que não seja essa a versão final, né? Mas vamos aqui cumprir o nosso compromisso de mantê-los informados sobre o que está acontecendo, né? E hoje, o que está acontecendo é isso. Temos uma proposta de uma nova resolução de retirada de patrocínio. Bem, um pouquinho antes de entrar na proposta, né, um pouquinho do cenário institucional, né? O que aconteceu, né? Houve lá na transição do governo, né, um relatório, ou equipe de transição, muitas pessoas chamavam assim, mas, enfim, o nome oficial era o Gabinete de Transição Governamental. Lá houve um relatório, o presidente Lula, inclusive, fez manifestações públicas, né, dizendo que aquele relatório iria basear as ações, né, um diagnóstico feito. E no que tange à previdência complementar, existe, né, o documento está lá presente, que na previdência complementar, principalmente no que tange às questões da retirada de patrocínio, havia uma flexibilização que vinha acontecendo até agora, é uma flexibilização do direito dos participantes, né? E, em decorrência disso, uma facilitação da retirada de patrocínio, né? Isso são termos que lá estão escritos. Logo, um tempo depois, né, 1º de junho de 2023, o governo federal, então, promulgou o decreto 11.543, onde institui um grupo de trabalho com a finalidade de elaborar propostas de revisão da regulação do segmento fechado de previdência complementar. Esses são exatamente os termos que está escrito lá no decreto. E nesse grupo de trabalho, nesse GP, né, ele determina uma composição, né, que é muito semelhante ao que já existe no CNPC e que depois as subcomissões ou as comissões temáticas, conforme está escrito nesse decreto 11.543, iriam seguir, né? Então, na coordenação, né, alguém
demando, né, no Ministério de Previdência Social, né? No caso do GT, é coordenado pelo secretário de regime próprio e complementar, né? E os demais membros, um outro membro do secretário próprio, né, o pessoal ali do departamento específico, Secretaria de Regime Próprio e Complementar, um representante da Casa Civil da Presidência da República, um representante do Ministério da Fazenda, outro representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e um representante da Previc, mais os representantes da sociedade civil, um representante da ABRAP, né, que representa as entidades fechadas, um representante da ANAPAR, que representa os participantes, e um representante da APEP, que é a Associação dos Patrocinadores e Instituidores. E logo, uma vez instituído o grupo de trabalho, foi criado subcomissões, né? E a subcomissão 2, né, ela ficou de estudar a retirada de patrocínio, uma nova resolução de retirada de patrocínio, né? Ao que consta no divulgado nos sites, né, esse trabalho se encontra encerrado, né, mas entendemos que ainda pode ser retomado alguma coisa, e que nesse encerramento existe uma minuta de resolução, uma proposta de resolução que aqui eu vou apresentar para vocês. Essa proposta tem que passar pelo GT, é uma subcomissão, né, passa pelo GT, e depois, oficialmente, em termos legais, para passar a valer, ele tem que ter a aprovação do CNPC, né? Ao que nos consta, isso vai se dar em dezembro, ainda no mês de dezembro, agora em 2023. Bom, em linhas gerais, o que consta nessa proposta de resolução, né? Cria-se, no âmbito da retirada, no encaminhamento da retirada do patrocínio, cria-se o chamado Plano Instituído de Preservação da Proteção Previdenciária. Então, é um plano de benefícios criado com o objetivo de receber a massa de participantes e assistidos oriundos dos planos de benefício objeto de retirada de patrocínio, estruturado na modalidade de contribuição definida. Lembra aquele discurso da APAR, dizendo que a retirada de patrocínio tem características especiais, que a massa de participantes tem e requer um plano específico. Nós dizíamos isso desde a constituição da APAR, e que, portanto, a simples migração para um plano tipo família não seria mais adequada, né? Assim também pensam as pessoas que estão regrando as novas normas, tá? Então, esse plano, ele é criado na FPC que está tratando a retirada de patrocínio, no nosso caso, a Fundação CE, então é um plano criado lá dentro, né, como parte do processo de retirada de patrocínio. Ou seja, lá no início eles têm que fazer lá o encaminhamento, coisa e tal, tem que mandar uma avaliação atuarial, todas aquelas outras exigências que havia, agora eles têm que requerer a criação de um novo plano, né, com algumas características, né. Esse plano, ele está condicionado à avaliação de viabilidade técnica, primeiro pela FPC, ela avalia, e depois a própria Previc. Se por um acaso, né, a FPC, a entidade, no caso a Fundação CE, entender que não tem viabilidade aquele plano, né, ela deve indicar outro plano, né, ou outra entidade pode vir a assumir esse papel de montar um plano para absorver a retirada de patrocínio, tá? Agora, esse plano, ele tem características específicas, né, que a gente vai falar adiante. Então, não é, de novo, né, usando o exemplo da família, né? Não, ele é um plano, por exemplo, que tem que ter, entre outras coisas, um fundo previdencial de proteção à longevidade, que nós vamos falar adiante, tá? Então, tem que ter uma modelagem específica.
Tá? Esse plano, ele é instituído, ele deve ser instituído por entidades dos participantes ou, alternativamente, a própria fundação. Alternativamente, é assim que está a redação. Entendemos que só vai ser instituído pela fundação, ou seja, a fundação desempenhar um papel duplo de administrador do plano e de instituidor do plano, se não houver entidades interessadas em instituir um plano. Diferente como era no passado, que colocava a faculdade, a opção de dizer se quer ou não quer para a entidade. Agora não. A faculdade estaria para a entidade. Né? Por exemplo, a APAR quer ser instituidora de um plano. Ela se cadastra lá para ser instituidora desse plano de preservação da proteção previdenciária. Né? Bom, esse plano ele fica na EFPC, ou seja, na fundação, até o término do processo. E depois ele pode, como todo plano instituído, né, seguindo a regra, ele pode ser transferido para outro, enfim, por motivos, coisa e tal, que venha a ser verificado posteriormente. Né? Então, não há uma obrigação, enfim, para todo o tempo. Né? Bom, o benefício, esse plano, né, que calcula o benefício, ele tem que ser calculado atuarialmente. Mesmo, e essa é uma das críticas que a gente coloca, né, que os benefícios não serão vitalícios nesse plano, né, mas eles têm que ser calculados atuarialmente, ou seja, mesmo sendo saldo de conta, ele tem que levar em conta a expectativa de vida do participante, o que a APAR sempre disse. Né? E que por isso que as características de um plano de aposentadoria são diferentes de um plano financeiro. Bom, aí vem uma jogada, né, que tem uma certa repercussão. Quando há a retirada de patrocínio, todos são inscritos automaticamente nesse plano na data efetiva. O que é a data efetiva? É aquela data que, final do mês, quando vier a aprovação da Previ, que teve todo o encaminhamento, foi analisado, coisa e tal, aprovado a retirada de patrocínio. Então, no final do mês, onde vem aquela aprovação, é a data efetiva. Na data efetiva, todos passam automaticamente para esse novo plano. Calma, né? Que há opções de saída, vou falar adiante, em até 6 meses, até 180 dias, se faz a opção que nós vamos falar adiante, tá? Mas, como forma de implementar, todos iriam automaticamente iriam para esse novo plano. Dentro desse novo plano, obrigatoriamente, tem que ser criado um chamado Fundo Previdencial de Proteção da Longevidade, tá? Que vem a ser esse fundo. Né? Então, dentro do plano instituído de proteção da longevidade, tem que ter o Fundo Previdencial de Proteção da Longevidade. Ele é um fundo criado com a finalidade de proteger o risco de longevidade, tá? Não é vitalicidade. Dos participantes e assistidos que optarem pela permanência do plano instituído de preservação da proteção previdenciária. Ou seja, todo mundo vai para lá, depois pode sair, quem não sair, fica com direito a ter esse fundo. Né? Bom, esse fundo é um fundo atuarial e mutualista, só que é mutualista da responsabilidade exclusiva dos participantes assistidos. Quem bota dinheiro para manter são os participantes, a partir, né, da criação dele, coisa e tal, os participantes passam a colocar o recurso se for necessário. Mas ele começa com recursos iniciais pela regra da proposta. Tá? Peço desculpa, até que a minha transparência aqui, ela até desformatou, tá? Mas vou falar para vocês assim, que ela começa lá na legislação, né, com que recursos? Com os recursos da reserva de contingência
que é aquele valor que, quando o plano está em superávit, é aquele valor lá que está sobrando. Tá? Mais o fundo da reserva especial. Tá? Então, essa reserva de contingência é aquele fundo. Sobrou um pouco, tu deixa ali, mas tu não distribui isso para os participantes, porque ali na frente pode dar déficit, então deixa ele ali para compensar. A reserva especial é aquilo que vai além, já acumulou uma gordura na reserva de contingência, e aí agora está sobrando mais ainda, vai para a reserva previdencial. Ou então, tu cria fundos previdenciais para as questões de risco, tá? Benefício de risco, coisa e tal. Aí o que eu disse, o que desformatou aí, né? No plano único, mais o CEPREV, nos nossos planos que estão em retirada de patrocínio, tem 0 de reserva de contingência, tem 0 de reserva especial e tem 0 de fundo previdencial, ou seja, nada para nós. Ele começa vazio nesses três aspectos, tá? Não nos atinge. Claro, ele foi pensado para planos superavitários. Mas, normalmente, planos superavitários não há retirada de patrocínio. Eles querem retirar dos planos que vão mal. Né? Bom, há uma pequena novidade aqui, tá? Que entraria recursos nesse fundo de proteção da longevidade com a diferença da avaliação atuarial com tábua geracional escala A. É para quase ninguém entender mesmo, tá? Mas, assim, a gente também vinha falando que há uma perda, tá? Quando se faz a retirada de patrocínio, há uma perda atuarial que tu pega uma tábua atuarial daquele momento, por mais que a tábua atuarial esteja adequada, se faz os cálculos com aquela a tábua atuarial. Mas se sabe que, ao longo do tempo, a humanidade, enfim, né, está vivendo mais e há um acréscimo na longevidade das pessoas. Aquilo na retirada de patrocínio morreu. Tá? Se perde aquilo. Sempre foi a nossa crítica. Então, isso teria que ser compensado. Pois inventaram uma compensação que é a tal da tábua geracional, a escala geracional, tá? Que prevê uma certa aumento, né, de longevidade e insere isso dentro do cálculo. Tá? Mas essa tal de escala A é aquela que tem mínimo repercussão financeira. Né? Então, a gente entende que a ideia está boa, mas qual escala a usar, teria que isso ser aderente à avaliação do atuário e ele ver na população que está sendo atingida qual a lógica, qual a progressão que está, isso eles têm esses dados, a progressão que está havindo. Né? Nos últimos 10 anos, aumentou a expectativa de vida em tantos anos. Então, nos próximos 10 anos, a gente coloca dali para frente um cálculo parecido, uma coisa mais ou menos assim, para explicar para vocês. E essa escala geracional AA é um estudo feito em 1994. Não é um estudo atual. Né? É o que está lá, é o que temos no momento. Né? Então, esse fundo começa, no nosso caso, com recursos praticamente zeros. Né? É um fundo que depois vai ser alimentado com os nossos recursos. A cada 270 dias, né, ou a primeira viabilidade, melhor dizendo, atuarial, depois vai se repetir, ela ocorre a 270 dias, ou seja, a patrocinadora já foi embora, já rompeu o contrato, o pepino está no nosso colo, agora vamos ver se está faltando dinheiro ou não. Né? E ainda está lá na resolução que se houver excedente atuarial ou que não tiver viabilidade, ou seja, né, montou toda uma estrutura, uns nomes bonitos, nome pomposo, mas ao fim e ao cabo, se deu tudo errado, volta o dinheiro para a conta e tudo continuar como está. Né? Isso viria para a conta dos participantes que ficaram no plano. Aqueles que optaram pelo resgate para ir para outro lugar, já não olham a cor desse dinheiro. Bom, ainda na proposta de resolução, então falei no plano, as características do plano, tá? Falei que dentro do plano tem um fundo, né? E falei com que recursos se forma esse fundo. Bom, em termos do cálculo das reservas individuais, não mudou nada, tá? Continua a taxa de desconto e a taxa de desconto é igual à taxa de juros dos planos. Então, aquele desconto que a gente
publicava antes, continuava existindo, em média 30% para uma pessoa que tem 20 anos, tal, todos aqueles números estão valendo, tá? E no cálculo da reserva também tem aquele mecanismo que já existia antes, de que, no mínimo, né, as pessoas com muito mais idade, né, que têm uma expectativa menor do que 60 meses, faz o cálculo com 60 meses, né, com 5 anos. Bom, opções do participante assistido a partir do plano instituído, aquilo que eu tinha falado antes, né, voltam a ser praticamente as mesmas, né? Então, vai todo mundo para o plano instituído, mas depois tem a opção até 160 dias, 180 dias para pedir, e ao pedir, a fundação tem 60 dias para cumprir. Então, tu tem 60 dias para receber. O que tu pode optar? Pela transferência das suas reservas para outro plano de benefício. Tu pode fazer o resgate da sua reserva matemática individual, em parcela única, ou uma combinação das duas, né? Uma pequena novidade. Quando tu fizer a combinação das duas, há um limite para o resgate. Não pode superar os 25%. Então, aquela parte que tu vai deixar num plano previdenciário tem que ser, no mínimo, 75% das tuas reservas individuais, né? E uma discussão que para nós passa longe, né, que é a rescisão unilateral do convênio de adesão, é quando, na verdade, a entidade, a fundação, né, quer romper o contrato porque a patrocinadora não contribui mais e ela está só se prejudicando, ela quer romper, né? Então, já existia na resolução anterior e se mantém. Bom, o que mais, né? Aquelas nossa velha discussão, tá, mas quais são as obrigações do patrocinador na retirada de patrocínio, né? A diferença a menor do valor contabilizado na data do cálculo pelo preço de venda, ou seja, tem lá os patrimônios, agora tá combinado, vão ter que fazer dinheiro para nos cumprir, então vão ter que vender os patrimônios, tá? Aquilo que for a diferença, e quando vender tudo, é muito provável que os preços baixem, então essa diferença, a menor, né, tem que ser custeado pela patrocinadora. Ah, já era assim. Já tem uma pequena diferença que eu até nem gosto de falar muito, né, porque foi por ação da nossa representante lá da ANAPAR, conseguiu convencê-los, de repente pode ainda retroceder. Mas é o valor contabilizado na data do cálculo. Antes estava o valor a mercado, ou seja, num plano de benefícios, nos investimentos, tem vários investimentos, né? A gente até gostaria que tivesse bem mais na fundação, de títulos marcados na curva, né? Esses títulos, na marcação à curva, numa situação, por exemplo, como a de hoje, eles estão com valores acima do que estão no mercado. Então, se tu fizer essa diferença pelos valores que estão acima, uma maior parte, uma repercussão maior para a patrocinadora por essa simples palavra, contabilizada na data do cálculo, potencialmente a patrocinadora pode ter um prejuízo maior. O quanto é maior, olha, pode ser uma repercussão grande dependendo de cada plano, né? Então, isso é uma mudança. Logicamente, as despesas administrativas do processo são bancadas pela patrocinadora. Aquela diferença de, no mínimo, usar 5 anos para os cálculos das reservas individuais é por conta patrocinadora, como já era antes, né? E o valor presente das contribuições futuras da responsabilidade do patrocinador. Algo complicado, mas é óbvio, né? Aquilo que eles ainda teriam que verter para o plano, né, até ao longo, né, da vida, agora eles vão, mas com o valor presente, com a famosa taxa de desconto, que é a qual nós nos rebelamos. E a diferença aqui é aquela diferença do cálculo da tabela geracional, né, aquela pequena que nós avaliamos como sendo pequena, ela corre por conta da patrocinadora, né? Bom, ainda tem uma discussão, está se fazendo um grande embate em cima disso, né? Tem uma importância relativa, né, que é a validade da resolução. Para nós não pega que, como nós estamos com a nossa liminar e o nosso processo não está protocolado na Previc, essa discussão aí até não nos pega. Mas é bom saber, né, que há um debate, né, entre que a validade da resolução é a partir da publicação, coisas que as empresas querem, ou seja, todos aqueles processos que estão em discussão na Previc não pegam a nova resolução, vale a anterior,
Né? A ANAPAR defende que peguem aqueles que estão em discussão, aquilo que não foi aprovado na Previc tem que já começar a valer a partir da nova resolução, e há uma proposta intermediária, né, que passe a valer a partir do decreto 11.543. A discussão ainda no momento. Bom, na verdade, hoje, e essa informação aqui eu estou trazendo, colhendo do site da ANAPAR, né, uma notícia dada pela ANAPAR, né, que hoje a ANAPAR tem duas contestações para fazer, né, que a FPC, ou seja, a fundação, não deve ser instituidora do plano instituído de preservação da proteção previdenciária, ou seja, aquele que pega na retirada do patrocínio, né. Eu, particularmente, acho que já está escrito que alternativamente, né, há um indicativo que essa discussão parece que tenha sofrido modificações no GT, né, mas, enfim, né, é o que a ANAPAR publicou como sendo uma das contestações. E a outra publicação de contestação da ANAPAR é de que os processos devem ser aplicados, como eu disse no slide anterior, né, a posição da ANAPAR, deve ser aplicados os processos pendentes da aprovação na Previc, tem como argumentos jurídicos baseados na própria Constituição Federal e na jurisprudência do STF, que diz que deve valer aquilo de melhor repercussão para a parte mais frágil, no caso, para os participantes. Tá? Essa, então, em princípio, seria ainda a discussão da ANAPAR, que é a única que contesta alguma coisa lá dentro. Enfim. Né? Qual é a avaliação da APAR? Né? É que a resolução não atende questões centrais do debate, né? Centrais. Ela não mantém o benefício vitalício, né? Então, ela flexibiliza direito aquilo que estava dito que não era para flexibilidade, flexibiliza, porque existe o benefício vitalício. Né? A discussão era como manter o benefício vitalício. Né? Essa discussão não está contemplada na resolução, então não atende. Né? E ela não impõe ônus financeiros ao patrocinador, que também é uma linha que a APAR sempre defendeu. Nós acreditamos que, ao impor ônus financeiro, ao tornar o negócio inviável, as patrocinadoras vão terminar desistindo, porque eles só fazem negócio que é viável financeiramente para eles. Então, isso é uma coisa óbvia, né? Se reconhece o direito da patrocinadora, se reconhece, já se faz isso, né? Que há um contrato e que parte do contrato pode ser rompidas, em qualquer lugar do mundo, quem rompe contrato tem ônus por romper o contrato. Então, não seria nenhum absurdo, numa remodelação e numa rediscussão, que houvesse um ônus por quem rompe o contrato. A gente chegou até a exercitar aqui com vocês no grupo uma posição da ANAPAR que estava sendo majoritária nos grupos de participação, onde a ANAPAR estabelecia, com a concordância da Previc, né, os dois estavam puxando essa discussão, de que deveria haver um ônus de 1%, ou seja, a taxa de desconto para trazer a valor presente tinha que ser 1% menor do que a taxa de juro. E isso remete a um valor final mais oneroso para as patrocinadoras e, logicamente, né, esse dinheiro que sai das patrocinadoras vem para os participantes. O que sai dos participantes vai para a patrocinadora. Ou seja, o governo não tem nenhum ganho, nenhuma perda com isso aí. Né? Ele só precisa deliberar sobre o que é justo. Né? Nós não estamos discutindo aqui, reivindicando coisas, enfim, do caixa do governo. Né? Bom, na avaliação da APAR, o Fundo Previdencial de Proteção da Longevidade é um nome muito bonito. Né? Ele tem uma embalagem bem bacana, tá? Mas quando tu abre o pacote não tem nada dentro. Não tem recursos, principalmente para planos beneficiários. Querem fazer? A ideia ótima. Aporte recursos suficientes para que esse plano aporte em quem? A patrocinadora que quer sair. Então, ela pode botar um valor significativo lá dentro, estão lá o grupo de trabalho para discutir, ou ela pode contratar uma apólice de seguro que garanta a vitalicidade. Ah, sai caro. Quem é que disse que tem que sair barato uma retirada de patrocínio? Né? Não está dito isso na lei em lugar nenhum. Né? Então, não é porque sai caro que está rechaçado. Não. Uma apólice de seguro coletiva,
que garanta a vitalicidade, mantém o benefício vitalício. Então, essa é uma forma de atender e de não flexibilizar o direito dos participantes, né? Então, a gente tem essa avaliação, mas não é assim, né? Que a gente tem essa avaliação e está aqui falando por vocês e está sentado esperando que as coisas aconteçam. Não, a gente está trabalhando, né? Naturalmente, dentro das nossas limitações, mas, enfim, né? Dentro daquilo que a gente sempre prometeu para vocês, muita luta, muito empenho, né? Não entregar, né, o jogo antes de terminar. Então, nós estamos fazendo com que evitar que a proposta de resolução seja aprovada agora no CNPC, que ela volte a ser debatida na subcomissão, mas com outro viés. A gente entende, assim, que naquela composição que vocês viram lá, né, dos 9, potencialmente 2 são contra os participantes, né, um é a favor, que é a ANAPAR, são 6 componentes do governo, que o governo está batendo cabeça. Né, que há necessidade de haver uma orientação. Então, está sendo escolhidos os técnicos lá, que talvez não tenham, né? A gente está fazendo aqui essa avaliação, inclusive escreveu essa avaliação, e com o depósito desse documento, nós estamos entregando isso para agentes do governo, estamos buscando, acho que vocês devem ter visto hoje, nós falamos com um deputado, vamos falar com vários deputados que têm incidência dentro do governo, né? Nós estamos com uma interlocução com as outras entidades, vocês nos viram lá em São Paulo, né? Inserido no movimento que lá está muito forte, dos eletricitários, do setor elétrico muito forte lá em São Paulo, né? Contestando a retirada de patrocínio, né? Nós estamos inseridos nesse projeto. O setor bancário, que envolve o antigo Banespa, o Santander, muito forte, né? Captaram, né, a liderança do deputado Vicentinho, a gente está inserido, vocês viram, inclusive a citação do deputado Vicentinho, e segundo o deputado Vicentinho, haverá um grupo de deputados, uma frente parlamentar, e aí a gente está trabalhando para que essas frentes, no mínimo aqui, o deputado Lindemeyer, o deputado Pompeu, a deputada Maria do Rosário, o deputado Elvino Bongás, no mínimo esses 4 já estão falados, vão compor essa frente parlamentar. Naturalmente, de São Paulo tem vários outros, e estamos agregando outros para que faça uma frente parlamentar de pressão. A ideia é que haja uma nova audiência pública em Brasília, convocando os interlocutores do Ministério da Previdência, da Previc e coisa tal, para que os direitos dos participantes não sejam flexibilizados, como isso vem acontecendo. Tá? Então, a gente está agindo, né, com a confiança de vocês, com o apoio de vocês, e buscando essa interlocução. Né? Não, a luta continua, né? Não está morto quem peleia, e nós vamos adiante. Né? Então, nosso debate continua, a gente está usando essa estratégia aqui de gravar esse vídeo, né? Vai ficar à disposição, então nós ficamos à disposição para responder, né, nos grupos da APAR, tanto no WhatsApp como no Telegram, no YouTube, Facebook, no nosso site, né? Enfim, e-mail mandado através do sistema, um e-mail mandado para nós, e nós vamos, né, aquecer esse debate e nos preparando, né, para fazer essa resistência. Né? É assim que a gente trabalha e é assim que a gente continua trabalhando. Muito obrigado a todos vocês.